Olá, boa noite. Estamos em mais uma quinta-feira, fazendo leituras e reflexões. Eu estava hoje olhando o calendário e percebi, até vou conferir de novo aqui, nós teremos, nesse mês, em vez de 4 quintas-feiras, teremos 5 quintas-feiras. Então, teremos um dia a mais, né, nesse mês falando sobre o livro. E o livro da vez é A Bailarina de Auschwitz, de Edith Eva Eger. Como eu gosto de falar, esse é um livro... Vou falar isso de novo, tá? Mas é um livro que eu gosto muito, tá? Não vou dizer que é um dos meus favoritos, porque vai ser mais um, né, na lista de favoritos. Mas é um livro excepcional, assim, pela quantidade de ensinamentos que tem esse livro. Passa por todos as etapas, né, da vida dela, por várias etapas da vida da autora, da Edith, desde que ela foi, antes dela ir para Auschwitz. Fala bastante do período dela em Auschwitz, como que ela sobreviveu em Auschwitz, né? Quase não sobreviveu, tá? Porque ela foi colocada no... Ela foi encontrada, na verdade, numa pilha de cadáveres, tá? Quase sem vida já. Encontraram ela por causa de algum mínimo sopro de ar que ainda saía dela, assim, tá? Então, que é uma bênção, na verdade, a gente estar com ter acesso a esse conhecimento dela. Tá? Depois de sobreviver, ela foi para os Estados Unidos, né? Teve várias experiências lá de pós-guerra, né? Que não era conhecida, né? Essa questão dos traumas e especialmente trauma pós-guerra. E ela foi se especializando nisso, virou psicóloga, foi estudando isso né, durante a vida. E culminou bastante nesse livro, com sucesso aí, A Bailarina de Auschwitz. Tá? Então é um livro muito bacana e ele tem muitos exemplos, tá, da vida dela em consultório, tá, em clínica, e como que cada um desses pacientes movia e mexia com ela também, tá? Ela identificava as histórias, podia ajudar eles através de algumas questões que ela passou na vida e foi estudando depois, tá? Como temos bastante coisa para falar hoje aqui, porque é um livro grande também, tá? Mas nós temos uma quinta-feira a mais esse mês, então vai dar para aprofundar um pouco mais, tá? Vamos começar logo. Então, ela começa, a gente vai começar hoje contando um caso clínico dela, tá? Quer dizer, contando não, ela contando, né? A gente vai lendo e fazendo algumas reflexões em cima, tá? Então, vamos lá. Ele se chamava Jung. Vestia calça com vinco e camisa de botão na manhã em que eu conheci. Ela se chamava Ling. Entrou pela porta com um terninho de corte perfeito, a maquiagem aplicada com maestria e o cabelo penteado de maneira impecável. Ele se sentou em uma ponta do sofá, os olhos passando pelas fotografias e pelos diplomas pendurados na parede do meu consultório, olhando para tudo, menos para Ling. Ela sentou com elegância na outra ponta do sofá e olhou diretamente para mim. E ela disse então sem rodeios: "O problema é o seguinte, meu marido bebe demais." O rosto dele ficou vermelho. Ele parecia prestes a falar, mas se manteve quieto. "Isso tem que acabar", disse ela. Perguntei o que era isso. Quais eram os comportamentos que ela achava tão questionáveis? Então, segundo ela, ao longo dos últimos 2 anos, Jung havia adquirido o hábito de beber, até então restrito a uma noite ou outra e aos finais de semana, um ritual diário. Ele começava antes de chegar em casa, com um uísque em um bar perto do campus da universidade onde era professor. A esse drink se seguia outro em casa e mais outro. No momento em que eles se sentavam para jantar com os 2 filhos, os olhos dele já estavam meio vidrados, a voz um pouco alta demais e as piadas sem graça.
Ling se sentia sobrecarregada pela responsabilidade de fazer as crianças cumprirem as rotinas de higiene antes de dormir. Depois que os filhos se recolhiam, Ling conseguia se deitar, mas estava frustrada. Quando perguntei sobre a vida íntima deles, ela ficou ruborizada. Contou então que houve uma época em que ele tomava a iniciativa, mas às vezes ela estava muito chateada para corresponder. Agora, geralmente, ele adormecia no sofá. E isso não é tudo, disse ela. Ela estava listando todas as provas. Ele quebra pratos porque está bêbado, chega tarde em casa, esquece as coisas que eu falo, está dirigindo bêbado e vai acabar se envolvendo em um acidente. Como eu posso confiar nele para levar as crianças? À medida que ela falava, ele parecia desaparecer. Seus olhos se fixaram no colo. Ele parecia magoado, fechado, envergonhado e zangado. Mas a hostilidade dele estava direcionada para dentro. Perguntei para ele qual era a perspectiva para a vida cotidiana do casal. Sou sempre responsável com as crianças, disse ele. Ela não tem o direito de me acusar de colocá-las em risco. E o seu relacionamento com ela? Como você vê o funcionamento de seu casamento? Eu estou aqui, disse ele, dando de ombros. Percebo um grande espaço entre vocês no sofá. Essa é uma indicação precisa de um grande abismo entre vocês. Ling segurou a bolsa. Exatamente, respondeu ele. É porque ele bebe, interrompeu Ling. É isso que está criando essa distância. Eu vejo que há muita raiva separando vocês. Ela olhou rapidamente para o marido antes de concordar. Vejo muitos casais presos na mesma dança. Ela resmunga, ele bebe. Ele bebe, ela reclama. Esta é a coreografia que eles escolheram. Mas e se um deles mudar o passo? Me pergunto, eu começo, se o casamento de vocês sobreviveria se ele realmente parasse de beber. A mandíbula dele travou e ela afrouxou o aperto na bolsa. Exatamente, disse ela. Isso é o que precisa acontecer. O que realmente aconteceria se Jung parasse de beber? Eu perguntei. Já veio uma recomendação aqui na minha cabeça, tá? Como ela está falando ela está atendendo um casal, né? Que ele bebe, né? Tem é um filme, a história do Bill e do Bob, tá? Dá uma procurada, quem tiver interesse, tá? A questão da fundação, do início dos Alcoólicos Anônimos. Tá? Tem uma dinâmica aí que é legal, que combina com isso aí, tá? Eu lembrei agora desse filme falando com vocês. Tá? Então, continua a Edith falando aqui. Contei a eles também sobre um casal onde o marido bebia. Um dia ele chegou ao seu limite, não queria mais beber, ele queria ajuda. Ele decidiu que a reabilitação era a melhor opção e se esforçou muito para ficar sóbrio. Era por isso que a esposa dele rezava, e era por isso que a esposa dele rezava que acontecesse. É isso que ela queria, muito, né? Ambos esperavam que a sobriedade fosse a solução para todos os problemas do casal. Porém, à medida que a recuperação progredia, o casamento piorava. Quando a esposa o visitava na clínica de reabilitação, sentimentos de raiva e amargura surgiam. Ela não conseguia se controlar e parar de repetir coisas do passado. Lembra de quando, há 5 anos atrás, você chegou em casa e estragou o meu tapete predileto? E aquela outra vez que você arruinou nossa festa de aniversário de casamento? Ela não conseguia parar a ladainha de todos os erros que ele tinha cometido e de todas as formas que ele a havia magoado e desapontado. Quanto mais o marido melhorava, pior ela ficava. Ele se sentia mais forte, menos intoxicado, menos envergonhado, mais em contato com ele mesmo, mais ajustado com a vida e com os relacionamentos. Ela ficava cada vez mais irritada. Ele parou de beber, mas ela não parou de criticar e culpar. Isso me lembra também que a gente fez um leituras e reflexões de um livro, O Amor Não é um Jogo de Crianças, tá? Do Dr. Thomas Traub.
Você pode até revisar esse livro ou estudar ele inteiro, tá? Mas tem uma coisa que ele fala muito, assim, que é cada família disfuncional, né, tem alguém, né, que age como se fosse um alcoólatra, tá? Se tem ou alcoólatra ou drogado ou alguma coisa assim, é ele, né? Mas toda família tem alguém que age dessa forma, que é chamado bode expiatório, tá? É a pessoa ruim da família, tá? É a que não presta, é a que causa todos os problemas, tá? E para a família é muito, muito, muito interessante manter essa pessoa nesse papel, tá? Por isso que ela pergunta ali em cima, tá? E se essa pessoa realmente deixar de parar de beber, o que vai acontecer? Vai causar uma reviravolta imensa. Toda a família, às vezes, vai se moldar para que essa pessoa volte a beber de novo. Ou volte a usar drogas, tá? Por isso que é uma questão, quando tem alguém nessa situação, a gente já viu em algumas leituras e reflexões também de outros temas lá atrás, né? É porque toda a família está com alguma disfunção e tem algum que é o elo mais suscetível ali que mais sofre, mais não tem tantas condições de lidar com as situações e ele vira o bode expiatório da família, né? Então, na sua família, quem que é o bode expiatório? Nas suas relações mais íntimas, mais próximas, quem que é o que é o ruim de tudo? E é bom, né, para a família ter alguém bem ruim, porque é culpa tudo dele, né? Ninguém assume responsabilidade de nada, é tudo culpa desse bode expiatório, né? Então, se tem o alcoólatra e o drogado, é muito fácil identificar, tá? Mas se não tem esse alcoólatra e drogado, vai ter alguém, né, bem próximo aí que faz o papel, tá? Isso é bem interessante, tá? Você vê que às vezes se você não encontra o bode expiatório, provavelmente é você, tá? Então, tá? Experiência própria, tá? Então o que ela diz? Eu chamo essa situação de gangorra, tá? Uma pessoa está no alto e a outra está embaixo. Muitos casamentos e relacionamentos, tá? Não só necessariamente de casamento, né, mas muitos relacionamentos são construídos dessa forma. Duas pessoas concordam com um contrato não escrito e não verbal, é um contrato inconsciente, de que uma delas estará no alto e a outra estará embaixo, tá? E todo o sistema da relação se baseia na inadequação de uma dessas pessoas, tá? O parceiro considerado do mal, ruim, problemático, tem passe livre para testar todos os limites. Então o malvado, né, o problemático, pode fazer tudo o que quiser, tá? E o parceiro bonzinho, tá, o correto, tá, ele tem apenas o direito de dizer: veja como sou altruísta, veja como sou paciente, veja tudo que eu tenho que aturar, tá? Mas o que acontece se o malvado, né, no relacionamento, se cansa desse papel? E se ele quiser concorrer a outro papel? Aquele livro lá, na verdade, sim, tem essa... Ele fala em vários papéis, tá? Não é só o bode expiatório, malvado e bonzinho, tá? Mas é legal pensar em dois, assim, né? Mas tem vários tipos de papéis envolvidos ali, tá? Mas a pergunta dela, e se esse malvado se cansar desse papel e quiser mudar, tá? Então o lugar do bom no relacionamento não está mais seguro. O bom precisa relembrar ao mal do quanto ele é malvado para poder manter sua posição. Ou pode se tornar hostil e impaciente, de modo que eles ainda mantenham a gangorra equilibrada se mudarem de posição. De qualquer forma, a culpa é sempre o pivô que mantém os dois juntos. Em muitos casos, as ações de alguém realmente contribuem para nosso desconforto e para nossa infelicidade. Não estou sugerindo que devemos concordar com o comportamento prejudicial e destrutivo, mas permanecermos vítimas quando responsabilizamos a outra pessoa por nosso próprio bem-estar. Tá? Então, permanecemos vítimas quando responsabilizamos a outra pessoa pelo nosso próprio bem-estar. Tá? Se ela diz, né, agora lá no caso, né, só posso ser feliz e estar em paz se ele parar de beber, ela fica vítima, ela fica vulnerável a uma vida de tristeza e desassossego.
A felicidade dela estará sempre a uma garrafa ou a um trago do desastre. Da mesma forma, se ele diz a única razão de eu beber é porque ela é muito irritante e crítica, ele abre mão de toda a liberdade de escolha. Ele não é o próprio agente, é um fantoche. Ele pode obter um alívio temporário com o efeito do álcool, que o protege contra a grosseria dela, mas não ficará livre. Isso acontece frequentemente quando estamos infelizes, porque estamos assumindo muitas responsabilidades ou menos do que deveríamos. Em vez de sermos assertivos e fazermos escolhas claras para nós mesmos, podemos ficar agressivos, ou seja, escolhendo para os outros, ou passivos, deixando que os outros escolham por nós, ou ainda passivo, agressivo, impedindo que os outros conquistem por eles mesmos o que escolheram. Tá? Na verdade, eu não escolho por outro, mas eu impeço que o outro realize o que ele escolheu. Tá? Então aqui ela diz que nesses estados de infelicidade e tristeza, quando ou estamos com muitas responsabilidades ou com menos responsabilidades, né, nós podemos nos tornar agressivos quando nós escolhemos as coisas para os outros, passivos, deixando que os outros escolham por nós, ou passivos, agressivos, né, que eu impeço que o outro consiga realizar as escolhas que eles fizeram. Tá? Não me dá nenhum prazer, ela falando agora de novo, autora, né? Não me dá nenhum prazer admitir que eu costumava agir de maneira passivo-agressiva com Bela, meu marido. Ele era muito pontual. Era importante para ele chegar na hora. Então, quando eu estava chateada com ele, eu arrumava uma desculpa no momento de sair de casa. Intencionalmente, eu encontrava uma maneira de nos atrasar, de fazer com que perdêssemos a hora só para irritá-lo. Ele escolhera a pontualidade, mas eu não o deixava fazer o que queria. Então, o livro conta bastante, é bem interessante. Durante o livro ela vai contando a história dela com o marido. É bem bacana e como a história dos dois, porque os dois são sobreviventes do Holocausto, né, interferiam nas relações e é bem interessante porque em algum momento eles se separam, né, depois de algum tempo eles voltam juntos, tá? Acho que na semana passada eu comentei alguma coisa assim também. Né? Interessante, né? Ele escolheu a pontualidade, mas ela não deixava ele fazer o que ele queria. Tá? Então, voltando ao caso agora que a gente começou. Tá? Eu disse para eles, para Ling e para Jung, que colocar a culpa da infelicidade deles um no outro era uma forma de evitar assumir a responsabilidade por sua própria alegria. Apesar de aparentemente os dois serem bastante assertivos, ambos eram especialistas em evitar dizer com honestidade eu quero ou eu sou. Ela usava as palavras eu quero que meu marido pare de beber. Mas ao querer algo para o outro, que envolva o outro, ela evitava saber o que queria para ela. E ele podia racionalizar o hábito de beber, dizendo que era culpa dela, uma forma de se afirmar contra as críticas e expectativas opressivas. Então isso é uma coisa, né? Sempre que a gente vai fazer um tipo de escolha, tá? Até por causa dessas modas, né, de fazer vários... esqueci o nome, vários desejos e pedidos e enfim, sempre que envolver outra pessoa, esqueça, tá? Tipo, eu quero que fulano faça alguma coisa, ou eu quero fazer alguma coisa que envolva fulano, ou ciclano, sei lá quem for. Se envolver, tá? Não vai dar certo. Mas, seguindo aqui, se você abre mão das próprias escolhas, então está concordando em ser uma vítima e um prisioneiro. Tá? Quando a gente fala também de vítima e prisioneiro foi quando a gente fez leituras e reflexões
sobre o Sutra 1.33. Lembra que falava dos quatro tipos de relações, né, e como a gente lidava com cada um deles para viver em paz. Então ela segue. No Haggadah, o texto judaico que conta a história da libertação da escravidão no Egito e ensina também algumas orações e rituais para o Seder do Pessah, que é uma janta cerimonial que está ligado a essa época ligado a esse processo que teve da escravidão no Egito do povo. Tá? Então, nesse texto, existem 4 perguntas que o membro mais novo da família tradicionalmente deve fazer. As perguntas que eu tive o privilégio de fazer na minha infância e que fiz na última noite que passei com meus pais em nossa casa. Na minha prática terapêutica, eu desenvolvi a minha própria versão dessas 4 perguntas, auxiliada por vários colegas com quem ao longo dos anos compartilhei estratégias para iniciar uma sessão com um novo paciente. Fiz essas perguntas a Ling e Jung, pedi que respondessem por escrito para conseguirem se livrar da vitimização. Eu vou fazer agora, apresentar para vocês as 4 perguntas, tá? Quem quiser anotar, porque é bem interessante isso aí, tá? Quem já teve algum tipo de aula comigo em algum momento já vai identificar essas perguntas aí. Enquanto isso eu tomo uma água. Tá? Então a questão é para sair dessa vitimização. Quais são as 4 perguntas que ela sugere? Tá? A primeira pergunta é: o que você quer? Tá? Então seria a pergunta: o que eu quero? Tá? Então ela comenta aqui: essa é uma pergunta aparentemente simples. Dar a nós mesmos a permissão para nos conhecermos e nos ouvirmos, para também nos alinharmos com os nossos desejos, o que pode ser muito mais difícil do que imaginamos. Com que frequência, quando respondemos a essa pergunta, dizemos na verdade o que queremos para a outra pessoa? Lembrei a Ling e Jung que eles precisavam responder a essa pergunta sozinhos. Responder eu quero que ele pare de beber ou eu quero que ela pare de implicar significava evitar a pergunta. Tá? Então, se envolver outra pessoa nessa resposta, você não sabe o que você quer ainda. Tá? Então, tipo, eu quero que fulano pare de beber, como tinha ali o exemplo, né? Não pode ter fulano nenhum. É o que você quer para você. Tá? Então, anota aí, o que eu quero? Você consegue responder isso? Tá? Sua resposta é genérica, sua resposta é específica, ela é clara, ela é difusa. Tá? Aí a gente depois vai investigando por aí. Tá? Segunda pergunta. Quem quer isso? Tá? Eu confesso que a primeira vez que eu li isso, eu fiquei, como assim? Que raio de pergunta é essa, né? Tipo, acabei de responder que é eu que quero isso, aí você me pergunta quem quer isso? Né? Mas ela faz muito sentido essa pergunta, tá? E essas 4 perguntas me ajudaram bastante aí já. Tá? Por quê? Essa é a nossa responsabilidade e nossa luta. Compreender nossas próprias expectativas versus tentar atender às expectativas dos outros. Tá? Aí ela dá um exemplo aqui também. Né? Meu pai se tornou um alfaiate porque o pai dele não permitiu que ele se tornasse médico. Meu pai era bom na sua profissão. Era recomendado e premiado pelo seu trabalho, mas nunca quis aquilo e sempre lamentou seu sonho não realizado. É nossa responsabilidade agir em nome de nosso verdadeiro eu. Às vezes isso significa abrir mão da necessidade de agradar e obter a aprovação dos outros. Porque na história ela fala bastante que o pai dela era um alfaiate assim de um nível altíssimo de qualidade, nossa, era um trabalho maravilhoso, solicitado por muita gente, né? Alguém que sempre se aperfeiçoou, fez a coisa com primazia e tal. Mas ele fazia muito esse trabalho, continuou fazendo esse trabalho, na verdade, porque não tanto por causa dele, mas por causa do pai dele.
né? Então ele pode até dizer, eu quero me aprimorar dentro da profissão de alfaiate, né, ter mais clientes e tal, mas quem quer isso? Na verdade era o pai dele que queria isso, não era ele. Tá? Então começa agora, né? Começa com uma lista aí, tá? O que eu quero, tá? Depois de cada item dessa lista, começa a perguntar quem que quer isso de fato, né? Para quem você está querendo isso? Quem você está querendo agradar com isso aí? Tá? Porque pode ser que tenha outra pessoa ainda oculta aí que a gente não está vendo respondendo a primeira pergunta. Tá? Eu posso fazer a primeira pergunta, todas elas, sem ter fulano envolvido, né? Eu quero que meu pai isso, eu quero que minha esposa isso, eu quero que minha mãe isso, eu quero que meu chefe isso, né? Ok, não estou fazendo isso. Então né, é tudo que eu realmente quero. Aí a segunda pergunta vai mais a fundo. Quem que quer isso realmente? Tá? Ou para quem você está querendo isso? Tá? É bem interessante, porque a gente se engana bastante nos nossos querer. Tá? Lá no fundo a gente às vezes está fazendo alguma coisa porque tem uma outra pessoa aí envolvida. Tá? Terceira pergunta é, ok, o que você vai fazer a respeito disso? Então ela diz assim, eu acredito no poder do pensamento positivo, mas a mudança e a liberdade também exigem uma ação positiva. Então você fala muito na questão do pensamento positivo, mas o pensamento exige uma ação positiva também. Qualquer coisa que a gente pratique nos torna melhor. Se praticamos raiva, ficaremos com raiva. Se praticarmos o medo, ficaremos com medo. Em muitos casos, nós realmente trabalhamos muito duro para garantir que não vamos a lugar nenhum. Mudança tem a ver com perceber o que não está mais funcionando e sair dos padrões conhecidos e padrões limitantes. Aqui eu lembro que tem uma coisa que é muito parecida no que o Vipassana fala aqui, né? O Vipassana é aquele retiro de 10 dias de silêncio e treinos da meditação chamada Vipassana, né? Então, em 10 dias é praticado 120 horas, né? Disso aí. Realmente a gente se aprimora muito em 100 e poucas horas disso. Tá? Observa quanto. Aí tinha um outro que eu não lembro quem, mas foi bem instrutivo, que falou o seguinte, né? Que observa quantas horas no dia você fica praticando a raiva, praticando a reclamação, praticando o medo. Quanto tempo por dia você perde praticando isso, né? Quer dizer, você não perde tempo nisso, né? Você vai se aprimorando nisso, né? Você vai se aprimorando em reclamar, se aprimorando, né? E você não observa o que está sentindo para poder ir para um outro lugar. Tá? Então precisa ter treino. Tá? Se você quer mais silêncio, treine mais o silêncio na sua vida, né? Quer aprender a desenhar melhor, treine mais desenho na sua vida. Tudo que você treina, você se torna melhor e se aprimora. Então o que você quer treinar? Tá? Então a terceira pergunta é, o que você vai fazer a respeito disso? Né? Você descobriu uma coisa que você quer, é real, você quer mesmo ou tem alguma pessoa oculta ali? Sei lá, tem uma pessoa oculta, ou eu realmente quero. O que você vai fazer a respeito disso? Tá? A questão dessa pergunta é, qual é a ação que você vai fazer positiva, tá, a respeito disso? Tá? Vamos incluir uma coisa do yoga aqui, uma ação positiva não violenta, tá, a respeito disso. E a quarta pergunta é, quando? Tá? Quando? Aí é o comentário dela. No filme O Vento Levou, o livro... aqui ela fala do livro, né? No livro O Vento Levou, o favorito de minha mãe, quando Scarlett é confrontada com uma dificuldade, ela diz, pensarei nisso amanhã. Afinal de contas, amanhã é outro dia. Mas se quisermos evoluir em vez de andar em círculos, a hora de agir é agora. Tá? Então a quarta pergunta é quando? Quando que vai acontecer isso? Tá? Ok, e voltando à pergunta, né, o que aconteceu com o casal Ling e Jung? Tá? Ela precisou se empenhar, lógico, a Edith orientou muitas coisas eles, tá? Eu tô pulando aqui algumas coisas, senão a gente vai muito longe aqui no dia de hoje, falando, tá? Ling precisou se empenhar em mudar o seu comportamento depois que ele chegasse em casa todos os dias.
Esse era o momento em que ela geralmente ficava mais zangada, vulnerável e assustada. Ele estaria bêbado? Quão bêbado? O quão bêbado ele ficaria? Ou chegaria sóbrio? Ela nunca sabia. Tá? Então, havia alguma possibilidade de reaproximação entre eles? Ou seria outra noite de distância e hostilidade? Ela sempre estava nessa angústia. Tá? Então a Edith fala, eu ensinei a ela formas não violentas de receber o marido independente da sua condição. Tá? E ele precisou aprender sobre as questões fisiológicas da dependência do álcool. E eu lhe disse que eu poderia ajudá-lo a curar qualquer dor que ele estivesse tentando tratar com o álcool. E que se decidisse ficar sóbrio, precisaria de apoio adicional no tratamento do seu vício. Pedi que ele comparecesse às reuniões dos Alcoólicos Anônimos. Lá ele deveria verificar se por acaso se reconhecia em alguma das histórias. Tá? Acho que por isso que eu lembrei também do filme. Tá? Fica a recomendação aí. A história do Bill e do Bob. Tá? Para você entender um pouco mais sobre a questão dos Alcoólicos Anônimos. Tá? E o quão importante é esse programa na questão da reabilitação. Tá? É impressionante o que eles conseguiram fazer e esse programa faz. Tá? Essa história é um bom lembrete de que algo não acaba até acabar. Então algo não acaba até acabar. Enquanto você viver, existe a chance de você sofrer mais. Mas também existe a oportunidade de encontrar um jeito de sofrer menos e escolher a felicidade. O que exige tomar a responsabilidade para si. Então, apesar de ser um livro aparentemente sobre o Holocausto, né, a história dela eu escolhi mais ficar nessa segunda parte, né, que ela conta essa parte clínica dela, né, e como isso também afetava ela. Tá? Como a gente tem mais uma quinta para falar, tá? Vou deixar algumas coisas para a próxima quinta, né, para as próximas 2 quintas, tá? E não sei se vocês estão aí se perguntando, né? Tá, mas e o Jason? Quem que é o Jason, né? O Jason é aquele paciente dela no primeiro dia que a gente fez na quinta-feira, né? Em breve eu conto o resto da história, tá? Tô deixando vocês curiosos aí. Tá? Então tá, espero que vocês estejam gostando desse texto aí, tá? Espero que estejam acompanhando também. Tá? Alguém já se aventurou a ler o livro aí? Tá? Recomendo. Tá? Tem a parte ali no início assim que é, diria, bem chocante, impressionante, tá? Mas eu acho que é necessário que todo mundo conheça essa história de como é que foi. Tá? É um evento da humanidade que foi assim, alguns dizem mesmo que estava vendo esse dia, é bem atípico assim, tá? Uma coisa muito planejada e leiam mesmo, tá? É necessário. Aí próxima quinta então continuamos com a bailarina de Auschwitz, ok? Tenha uma boa noite e até breve.